Aleluia. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês ainda e depois nós vamos fazer mais uma oração. É uma palavra que Deus colocou no meu coração, está em Atos, capítulo 16, amém? Do verso 16 até o verso 34. Atos, capítulo 16, verso 16, diz assim: Aconteceu que quando íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem que tinha um espírito adivinhador, que adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo Paulo e a nós, ela gritava: Estes homens são servos do Deus Altíssimo. Eles vos anunciam o caminho da salvação. Ela fez isso por muitos dias, mas Paulo, já aborrecido com isso, voltou-se e disse ao Espírito: Eu te ordeno, em nome de Jesus Cristo, que saias dela. E na mesma hora ela saiu. Quando viram que a esperança do seu lucro havia desaparecido, seus senhores prenderam Paulo e Silas e os arrastaram para a praça perante as autoridades. E, apresentando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, que são judeus, estão perturbando a nossa cidade. Eles divulgam costumes que a nós, romanos, não é permitido acatar nem praticar. A multidão investiu contra eles e os magistrados, rasgando-lhe as roupas, mandaram espancá-los com varas. Depois de espancá-los, colocaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardassem com segurança. Tendo recebido essa ordem, ele os colocou na prisão interna e prendeu-lhe os pés ao tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. De repente, houve um terremoto tão intenso que os alicerces do cárcere foram abalados, e logo todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, sacou a espada para suicidar-se, supondo que os presos haviam fugido. Mas Paulo gritou para ele: Não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui. Ele pediu luz, correu para dentro e, trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Levando-os para fora, disse: Senhores, o que preciso fazer? Tendo-os consigo naquela mesma hora de noite, lavou-lhe os ferimentos e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então os fez subir para a sua casa, pôs a mesa para eles e alegrou-se muito com toda a sua casa por haverem ter crido no Senhor. Meus irmãos, nós estamos num contexto de quarentena e já não bastava o problema da doença propriamente dito, agora problema econômico e político no nosso país, que já não era bom, se agrava. A incógnita relacionada ao futuro nos perturba. E tudo isso gera desconforto tremendo a todos nós. Estamos aflitos, isso gera aflição. E por aflição, entende-se o sentimento persistente de dor física ou moral, ansiedade exacerbada, agonia, angústia, preocupação, tortura. Esse
é um sentimento comum a todos nós brasileiros nesse momento. A questão é: o que Deus tem a ver com toda essa situação? Tudo isso que nós estamos vivendo tem gerado um senso de aflição. E diante disso, muitas pessoas fazem essa questão. E eu faço também. O que Deus tem a ver com toda essa situação? E ainda há outra questão. Toda essa situação, ela deve afetar ou alterar a nossa relação com Deus de alguma forma? Duas questões. Sobre a aflição ainda, o texto que nós acabamos de ler, escrito pelo médico e evangelista Lucas, narra a experiência de homens simples, porém devotos a Deus, que se encontram numa situação bastante complicada. Quem sabe, tanto quanto a que estamos passando ou enfrentando hoje. E a experiência deles nos responderá às questões que acabamos de fazer. A experiência desses homens, Paulo e Silas, que estão passando um contexto de muita aflição, pode nos responder as duas questões. A primeira questão é: o que Deus tem a ver com toda essa situação? Será que Deus é responsável por tudo isso? O texto que nós lemos, nós temos do verso 16 ao verso 18, nós lemos Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Do verso 16 ao verso 18, nós temos Paulo e Silas anunciando o Evangelho. Ok? E, de repente, uma moça que tem um espírito adivinhador é liberta. É alguém que está pregando e é usado por Deus para promover a libertação de uma jovem. Isso aparentemente é uma coisa boa. Na verdade, isso é uma coisa boa. E aí, o verso 19 em diante fala para nós da reação dos donos daquela moça. O texto vai dizer para nós, especialmente no verso 19, que quando os donos, os proprietários daquela menina, quando eles veem que a esperança de lucro deles havia desaparecido, o texto é muito claro, diz: os seus senhores prendem Paulo e Silas. Paulo e Silas estão pregando o Evangelho, estão fazendo uma coisa boa, promovem a libertação, e porque eles fazem essa coisa boa, os senhores, os donos daquela menina, colocam ele numa prisão. Mas o versículo 22 diz que a multidão investe contra eles, rasgando a roupa daqueles homens e espancando ele com varas. A gente está refletindo sobre algumas questões que nós fazemos num tempo de aflição. E se vivemos um tempo de aflição, olhe para o texto e perceba que esses dois irmãos estão também vivendo um momento de aflição. Porque, além de serem presos, eles estão sendo espancados. E o que eles fizeram para merecer aquilo? Entende? Eles apenas pregavam o Evangelho. Ok? E porque eles pregavam o Evangelho, eles foram presos, eles foram espancados, eles sofreram aflições, porque eles pregaram o Evangelho. Quem foi que levou eles a esse estágio de aflição? Segundo o texto, os senhores, os donos, os homens que ganhavam dinheiro com as adivinhações daquela menina. Então, eles falam de Deus, são instrumentos de libertação de uma jovem, estão fazendo coisas boas, mas os homens cuja intenção do coração é bem diferente da de Deus, os punem por isso.
E Deus permitiu que os seus servos fossem torturados e lançados na prisão. E aqui vale ressaltar, irmãos, que nós não podemos confundir permissão de Deus com um ato de Deus ou com vontade de Deus. Entende? Não foi vontade de Deus que Paulo e Silas, depois de fazerem o bem, sofressem aquele tipo de aflição. Deus permite, porque Ele está no controle de tudo. Mas foi os homens que fizeram isso. Os senhores daquela menina. Deus não pode ser responsabilizado por aquilo que os homens fazem de errado. Deus não pode ser responsabilizado por aquilo que os homens fazem. Nós sabemos que o coronavírus e tantos outros vírus são produto do homem, que está interessado apenas em si ou em seus lucros, que agem sem pensar nas considerações que a sua ganância pode gerar no outro. Paulo e Silas, assim como o mundo hoje, são vítimas da ganância dos homens. Entende? Vítimas da ganância dos homens. Eles lucravam, o lucro deles foi encerrado por conta de uma libertação, de uma ação de vida na vida de alguém, e eles punem, eles lançam mal sobre a vida de homens que estão fazendo o bem. Entende? Por causa da ganância dos homens. Há um pastor americano que diz uma frase que já se tornou popular entre nós, estudiosos da Bíblia. Tim Keller diz que Deus é soberano e o homem é totalmente responsável. A primeira questão que fazemos diante da aflição é: por que Deus permitiu isso? Por que Deus está fazendo isso? Será que Deus está movendo? Será que Deus está punindo? Será que Deus está agindo contra? Não, irmãos. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no início do seu livro, que Deus entregou os homens às suas próprias ações, paixões e atos. Então, o que está acontecendo é consequência da ganância do coração do próprio homem. Deus, Ele está vendo, Deus permite, mas não foi Deus que, por vontade, lançou esse vírus sobre a terra, como estão dizendo. Nós sabemos que o pecado da humanidade é muito grande, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Se não fosse a graça de Deus, bem antes de coronavírus, as nações já haviam sido destruídas, irmão. O problema é que a maior maldição lançada sobre o homem é ele ser entregue a ele mesmo. Quando nós estamos nas mãos dos homens, nós ficamos vulneráveis. Paulo e Silas, pregando, fazendo bem, caíram na mão dos homens. Deus permitiu, mas isso nunca foi vontade de Deus. E na mão dos homens, eles sofreram. Mas diante das suas aflições, enquanto aflitos estavam, eles não pensaram em momento algum aonde estava Deus ou porque Deus estava permitindo aquilo. Porque eles sabiam muito bem que os responsáveis por aquilo eram os próprios homens. Então, a primeira lição desse texto, respondendo a primeira questão, é que Deus não tem nada a ver com isso, meu irmão. Nós estamos sofrendo o que estamos sofrendo por causa da ganância do coração do homem. E a segunda questão é a seguinte: a aflição que nós sofremos por causa do homem, ela deve afetar ou alterar a nossa relação com Deus? Porque é isso que nós vemos por aí em via de regra, né? E aí, nós voltamos para o texto. Eles estão presos, eles estão sofrendo açoites, eles estão apanhando com vara por causa da ganância do coração dos homens. Mas, mesmo nesse ambiente, nesse contexto de aflição, a devoção deles se mantém. Não muda. A forma, o tempo, o método, não muda nada. Eles continuam sendo devotos de Deus, eles continuam celebrando a Deus, eles continuam adorando ao Senhor. Porque o texto diz que lá, preso, versículo 25,
Por volta de meia-noite, Paulo e Silas, nesse contexto de aflição, oravam e cantavam hinos a Deus. Então, orar e cantar tem a ver com adoração. Todo devoto é um adorador. Orar e cantar são atitudes comuns de qualquer pessoa que é devota a Deus. Se você é um servo de Deus, você canta e você ora. Você reflete, dependendo do momento. Eles não estão fazendo algo extraordinário. Eu estou na prova, então agora eu vou começar a cantar para eu sair da prova. Não. Eles estão fazendo aquilo que eles faziam, mesmo antes de estarem presos. Entende? Tudo isso que nós estamos passando, queridos, não pode afetar a minha e a sua devoção. Não pode afetar a nossa relação com Deus. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui é eles continuando devotos. O texto diz que eles oravam e cantavam alto, a ponto dos outros prisioneiros ouvirem, né? E aí eu me lembro dos vídeos que a gente tem assistido pelas redes sociais, alguns até nos emocionam, né? Existem uns vídeos que distribuem, né, desesperança, mas tem uns que enchem nosso coração de alegria. As pessoas nos prédios cantando ao Senhor, celebrando a Deus, né, no meio de toda essa turbulência. É isso, irmão. Independente da situação, a aflição não pode impedir a nossa adoração, como diz a canção, te louvarei, não importa a circunstância, porque o nosso louvor ele não é circunstancial, irmão. Nós não devemos adorar mais ou menos a Deus dependendo do momento. Repito, Paulo e Silas estão numa situação talvez pior do que a nossa, mas mesmo assim eles estão adorando ao Senhor. E não só isso. Prova de que mesmo na aflição a nossa relação com Deus não muda, é que lá naquele contexto difícil, eles continuam pregando o Evangelho. No versículo 30, ele fala de salvação para o carcereiro. Depois que acontecem algumas coisas extraordinárias, o carcereiro fica com medo, e ele diz o que eu vou fazer, ele fica desesperado, e aí a palavra lhe é dirigida: creia no Senhor Jesus e tu e a tua casa serão salvos. Evangelização é uma atitude de quem é devoto ao Senhor, independente da situação. Entende? Pregação do Evangelho. Duas coisas que resumem a dinâmica do Evangelho, irmãos. É a adoração ao nosso Deus e é a pregação, o anúncio desse Evangelho. Tempo de crise, tempo de aflição, tempo de dificuldade é também um tempo de anunciar o Evangelho do Senhor. Eles foram presos porque estavam anunciando o Evangelho e mesmo dentro da prisão eles continuaram anunciando o Evangelho. Entende, irmãos? É um tempo de falar de Deus para as pessoas. É um tempo de levar esperança às pessoas. Não é um tempo de levar desesperança, não é um tempo de ficar murmurando, não é um tempo de ficar lamentando. É tempo de levarmos esperança às pessoas. Se essa esperança está no meu coração, eu automaticamente transmito para outras pessoas. É isso que Paulo e Silas estão fazendo. Eles estão sendo cristãos, fora do contexto de aflição ou dentro do contexto de aflição. Respondendo à segunda pergunta, a aflição ou o momento deve afetar nossa relação com Deus em hipótese alguma. Deus continua reinando, soberano no trono e continua sendo adorado por seus servos. E as pessoas continuam necessitando ouvir o Evangelho de Jesus. Aleluia. A nossa relação com Deus está vinculada com a adoração e com a evangelização. Porque na evangelização tornamos o nome do Senhor adorado. Mesmo afligido, esses irmãos adoraram ao Senhor e não perderam a oportunidade de anunciar o Evangelho. Fizeram o anúncio do Evangelho, mesmo preso, mesmo em aflição. Eles fizeram presos ou em aflição a mesma coisa que faziam antes da prisão.
Repito, a nossa postura diante de Deus não pode mudar, não deve ser alterada, porque nós estamos enfrentando essa situação. Toda essa situação não deve alterar nossa relação com Deus. Mesmo em sofrimento, mesmo que envolvidos com sentimentos de persistente dor física, moral, mesmo invadido com um senso de ansiedade extrema, mesmo em agonia, mesmo em angústia, mesmo preocupado, continue adorando ao Senhor, cantando a Ele, lendo a palavra, consagrando jejuns a Ele, e aproveite todas as oportunidades para anunciar a salvação em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque o mundo está olhando para nós, igreja. Eles estão olhando para a nossa postura diante da crise, das aflições. O carcereiro viu cantando, viu numa situação desconfortável também e acabou falando da sua necessidade de receber o Senhor. Muitas pessoas estão olhando para mim e para você, e a partir daquilo que eles veem em mim e você, haverá também neles a necessidade de receberem o Senhor, assim como eu e você recebemos um dia, meu irmão. Então, querido, não mude a sua prática devocional. Não deixe que nada afete a sua relação com Deus. Mantenha a sua relação com Deus mesmo num tempo de aflição. Gere possibilidade imensa, ou melhor, é algo interessante para nós aqui, é que se nós mantermos a nossa relação com Deus, mesmo nesse contexto de aflição, isso vai gerar uma possibilidade imensa de sermos livres daquilo que nos aflige. O texto diz que em aflição eles continuaram servindo a Deus. E o Deus cuja vontade não era que eles fossem presos e muito menos espancados, mas permitiu isso, moveu, se fez favorável, abençoou aqueles irmãos, intervindo, entende? Eu sempre digo quando eu reflito sobre esse texto, meus irmãos, que é muito provável que a oração desses irmãos não fora Deus nos tire daqui. A oração foi de adoração. Eles continuaram servindo ao Senhor de modo muito tranquilo. E porque eles serviram ao Senhor de modo muito tranquilo, o Senhor veio e interviu. Sabe, querido, é tempo da gente continuar a nossa devoção. É tempo da gente continuar cantando a Ele. Como diz uma canção da pastora Ludmila, em tempos de guerra, nunca pare de lutar. E lutar para ela é adorar. Entende? Então, nesse tempo de aflição, a gente tem que continuar adorando. A gente tem que continuar cantando ao Senhor, a gente tem que nos aproximar dEle, a gente tem que continuar glorificando o nome dEle. Sabe por quê? Porque foi assim que Deus, de repente, cessou um momento de aflição de Paulo e Silas. E é cantando, e é celebrando, e é cultuando ao Senhor, e é continuar com a nossa vida de serviço a Ele, e nós atrairemos as bênçãos do Senhor a nós. Então continue cantando ao Senhor. Continue cultuando a Ele. Não cultue o medo. Não cultue o desespero. Não cultue a desesperança, meu irmão. Não cultue nada dessas situações. Cultue ao Senhor. Celebre o Senhor. Gaste tempo com o Senhor. Gaste tempo com Jesus. Aplique a sua vida na vida dele, meu irmão. E aí, é muito provável que o que aconteceu aqui acontecerá conosco também. Se a igreja do Senhor continuar diante do Senhor, como diz a palavra, né, no texto de Crônicas, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Continue cantando, continue buscando, mesmo aflitos. Vamos continuar buscando ao Senhor. Tenho até vontade de cantar uma canção aqui, para nós encerrarmos.
Tu quer estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco e eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, e adorarei, adorarei somente a ti, Jesus. Eu quero orar com você. Senhor, em nome de Jesus, diante dessa palavra, nós exaltamos o teu nome. Nós sabemos que toda a situação que nós estamos enfrentando, tanto a situação da saúde, quanto a situação política e econômica do país, são frutos da ganância do coração do homem. A minha oração é para que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o teu Espírito Santo possa fortalecer cada um dos teus servos, a cada uma dessas pessoas que estão nos ouvindo nesse momento ou que irão nos ouvir depois, que o Senhor possa fortalecer, Pai, a fim de que mesmo diante de aflições venhamos glorificar o Senhor e ser servos, discípulos do Senhor, independente do momento e do ambiente, Pai. Mesmo em casa, nos enche de graça para sermos servos para a glória do Senhor. Eu oro por esse homem, por essa mulher que talvez não te conhece ainda, ou talvez esteja afastado do Senhor. Que o Senhor possa alcançá-lo nessa noite, que ele possa ser envolvido por graça, em nome de Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei, adorarei somente a ti, Jesus. Amém.